Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Eu vou bater um pouco nessa tecla da libido, porque ela é tão preconceituada, né? Ou não entendida, enfim. Por exemplo, né, uma patologia que é muito conhecida, que é a depressão. Um dos sintomas da depressão é a perda da libido. Sim. Né? Sim. Que a pessoa fica mais, né, com menos movimento, com menos, literalmente isso, menos energia, né? E aí menos energia para viver, menos energia para fazer as coisas, menos energia para tomar banho, às vezes para sair de casa, para encontrar pessoas, percebem? Como é a libido, né? É essa energia que a gente chama de libido, que Freud chamava de libido, e aí as pessoas, né, algumas distorceram, quem estuda Freud sabe o que Freud está falando, mas quem utiliza frases soltas, né, precisa conhecer melhor, e é por isso que a gente está aqui explicando que libido é energia que a gente utiliza para estudar, que a gente utiliza para se relacionar, que a gente utiliza para realizar coisas, para viver. Sim, e eu não sei em que momento que as pessoas realmente colocaram libido só, né, no aspecto sexual, e não é, né? E eu estava lendo um texto do Gicovati esses dias, acho que foi, hoje é terça, acho que foi domingo, sábado ou domingo, que falava do amor e ele falava também do sexo. E ele diz lá em determinado momento que era uma reportagem, uma matéria mesmo. E aí ele falava assim, que as pessoas confundem muito, né? Na verdade não é que confundem, misturam amor e sexo, às vezes que é uma coisa e procura e acha outra, e mistura tudo e depois separa, e tem hora que a pessoa não sabe o que quer. E ele fala o seguinte, que muita gente associa amor a sofrimento. E eu já cansei de ouvir isso, nem sei quantas vezes. Ah, mas está tudo tão bem, é porque ele não gosta de mim. Então aquela coisa de sofrimento, né, que lá... O amor romântico. O amor romântico, né, que lá no passado era assim, ai, tem que... vai chorar, será que deita no travesseiro, né? Será que ele está pensando em mim? As lágrimas escorrem, escreve poesias. Então tem que ter o sofrimento. E não tem que ter sofrimento. E aí ele fala lá na matéria dele do amor. E ele fala que, aliás, do sexo. E ele fala assim, sexo é tão bom que ele pode acontecer com ou sem amor. Mas ele é tão bom, e aí ele explica bastante, aí já entra muito na sua área aí, né, da psicologia, ele explica muito do amor, ele fala do primeiro amor que é a mãe e o pai, né? E aí ele fala assim, mas o amor que a gente... E aí eu fiquei até com uma dúvida, depois eu vou até estudar isso melhor, que ele fala que a gente não consegue ter amor por si, né? E aí eu fiquei questionando, e o amor próprio? Mas ele estava falando num outro sentido. Eu até entendi, mas eu quero esmiuçar isso melhor. Mas ele fala assim, mas o sexo, a gente consegue, a gente com a gente mesmo. Que aí ele estava falando da masturbação, só que ele não usou esse termo. Então essa é a questão, né? Quando a gente fala de sexo, de amor, e isso está ligado aos relacionamentos, está ligado às pessoas, do que é que a gente está falando? Porque a gente pode ter libido quando a gente está falando de amor, só amor, e a gente pode ter libido quando fala só de sexo, e a gente pode ter as duas coisas juntas, amor e sexo, que aí, né, aí é o paraíso, mas nem sempre as pessoas conseguem associar, unir as duas questões, amor e sexo. Já tem lá a música da Rita Lee que fala isso, né? Mas a gente pode ter libido separado. Então é bem interessante, porque tem muitos autores, psicólogos, escritores, poetas e outras áreas também que falam, sexólogos obviamente, que falam dessa diferença de amor e sexo e da libido em cada uma das situações. E aí também a gente pode ampliar um pouquinho e entrar na questão de sexualidade, que também existe um tabu, porque quando a gente fala sexualidade, as pessoas entendem que é sexo. E também é sexo, mas a gente pode falar de sexualidade sem falar de sexo.
E eu acho que esse espaço que você está abrindo, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Esse espaço que você está abrindo aqui, ele é muito importante, e que tenham, né, muitos outros espaços como o seu, para que a gente possa tirar essas ideias errôneas, né? Não exatamente erradas totalmente, porque não tem certo, não tem errado, tem mais ou menos um parâmetro, mas tem coisa que a pessoa pega um caminho mais ou menos que pode dar no lugar certo, mas ela destoa, né, do contexto ali. E aí ela pode lá na frente olhar e falar assim, poxa, tava certo até metade do caminho e de repente eu estraguei tudo. E a gente vê isso, eu vejo nos atendimentos todos os dias, e você com certeza vê lá no consultório também, as pessoas que o relacionamento começou certo, de repente deu uma reviravolta, e aí virou tudo de cabeça para baixo, e aí quando chega pra gente, a pessoa começa a contar e ela fala assim, eu não sei o que aconteceu, nem quando aconteceu, mas estava tudo bem, de repente deu tudo errado. Nada acontece de repente, né? Não tem isso de tava tudo bem de repente eu acordei e percebi. De repente eu acordei, eu sempre brinco, né? Acordou morto. Acordei morto. Acordou morto. E tem gente que acorda, tava morto e acorda vivo, né? Dá um estalo assim e a pessoa fala, nossa, não é mais nada disso que eu quero. E eu tive um caso que foi literalmente isso, quer dizer, literalmente só no comunicar. A pessoa já estava matutando ali há anos, mas estava tudo bem. E um dia ele dormiu, aliás, ele estava acordado e ela estava dormindo, a esposa, e ele estava com insônia porque ele viajava muito a trabalho para o exterior. E aí ele tinha voltado de viagem por questão de fuso horário, ele não conseguia dormir. E aí era de madrugada, ele estava lá na cama, tal, mas não conseguia dormir, e a esposa estava dormindo. E aí ele olhou para ela dormindo, e aí ele começou a raciocinar um monte de coisa ali, que enfim, né, não cabe aqui contar. E de repente ele pegou e falou assim, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E quando ela acordou, né, ele não dormiu mesmo, porque ele não conseguiu, e quando foi de manhã que ela acordou, eles foram tomar café. E ali, no café da manhã, ele comunicou que queria o divórcio. E aí ela chegou, ela que foi me procurar, no primeiro momento, depois eu acabei atendendo o casal, ela foi me procurar e disse assim, eu não sei o que aconteceu, nós jantamos, estava tudo muito bem, dormi, quando foi de manhã, no café da manhã, ele falou que queria o divórcio, eu não entendi nada. E aí, quando eu atendi, ele falou assim, não, estava tudo errado, eu que não tinha me dado conta, e bastou eu ver ela dormindo. Porque era o dormindo sem movimento. E aí ele fez umas analogias que a minha vida está exatamente assim. Estou junto, mas não tem movimento, não tem vida. Então, a gente precisa olhar onde é que está a libido do casal, a sua, a do seu parceiro, parceira, do casal e do relacionamento. Parece que a gente está falando que é uma coisa só, mas são muitas coisas. Você, o seu parceiro, a sua parceira, o casal e o relacionamento. Pelo menos, tem mais coisas aí para esmiuçar, mas pelo menos 4 partes. E aí a gente precisa entender como é que está a libido, a energia, o movimento, a vida ou a não vida, o não movimento do relacionamento. Então é muito complexo essa questão de libido. Eu acho que se a gente tivesse ido por outro caminho, não sei de onde sai essa palavra libido, olha aí o que deu.